E aí, pessoal, então hoje dia 22 de fevereiro, já tem uns dias, né, que eu não gravo vídeo, porque realmente início do ano tá uma rotina diferente, uma correria ainda maior e sozinho, né, para coordenar o escritório, as ações quanto assessor parlamentar e também as demais coisas, né, da vida, casamento e etc. Então realmente conciliar tudo não é fácil, né? Família. Mas graças a Deus tem sido um momento muito bom, de muito desenvolvimento e de muita produtividade. Hoje eu estou indo para Belo Horizonte, sábado. Nós vamos ter reunião de assessoria, de planejamento e trabalho de equipe quanto ao mandato, né, os mandatos da assessoria parlamentar dos deputados. Então vou ficar no Belo Horizonte até segunda-feira, eu volto na segunda noite. Mas esse vídeo também é para poder falar um pouco sobre o que eu tenho visto da questão da advocacia, como eu tenho me planejado, o que eu errei, o que eu faria diferente, o que eu acho, né, com a experiência que eu obtive, que daria um pouco mais certo se eu tivesse feito de uma forma diferente, etc. Eu pelo que eu tenho visto e que tenho sentido e que tenho me adaptado, né, eu realmente entendi que a gente tem três formas, né, de atuar na advocacia no mercado de um modo geral. A primeira delas, que eu não seguiria, realmente seria ser advogado empregado de algum escritório grande, né? Eu estagiei enquanto estudava, acho isso muito importante, adquiri muito conhecimento, desenvolvi isso é importante durante a faculdade. Eu acho que todo mundo deve passar por isso, que quem tem plano de advogado, pelo menos, né, deveria passar, porque você absorve um conhecimento quanto a funcionamento de escritório e tudo. Então eu acho isso bastante importante. Mas trabalhar de empregado para algum escritório de advocacia de grande porte principalmente, né, eu não faria, porque a verdade é que a remuneração nunca é das melhores, e você sendo um profissional autônomo, que aí seria a segunda opção, por mais que você inicie com maior sofrimento, trabalhando em casa ainda, porque hoje é possível, principalmente quem atua aí na área de previdenciário e etc, né, é possível você começar a advogar de forma autônoma ainda dentro de casa, montar uma estrutura básica, né, ter um computador e etc, para poder fazer um carro para fazer seus deslocamentos necessários. Até que o carro nem precisaria tanto também. Dá para começar com a questão da tecnologia, realmente ficou bem mais fácil nesse sentido. E ainda que você não tenha experiência com a questão do uso da tecnologia, da inteligência artificial, né, do Jus Brasil, onde você pode ter ali os modelos e principalmente o PJE, né? Os processos são públicos, você não vai copiar o trabalho do colega, mas vai poder entender, se você não tiver experiência, como que funciona um processo ao ler, como é uma inicial mais enxuta, mais direta dentro do objetivo do processo. Então realmente tá bem mais fácil do que da época que eu estudava. Eu já formei, ainda não tão dentro da questão do uso das tecnologias, né? Me formei em 2018, comecei a atuar já de imediato na advocacia. A gente já tinha acesso à internet com a questão do Jus Brasil ali, outras ferramentas e tudo, mas não com tamanha facilidade, ainda era muito raso nesse sentido do uso disso tudo, né, para poder então advogar, construir as petições e etc. E hoje, além de tudo, você também tem o YouTube, que eu entendo que é a parte mais farta de absorção de conhecimento que você possa ter, é realmente o YouTube. O que não falta são colegas, bons profissionais, dando aulas gratuitas pelo YouTube, de tudo quanto é matéria, que você possa atuar e absorver esse conteúdo para se desenvolver em qualquer profissão, mas principalmente na advocacia, né? E aí, quanto a ser um advogado autônomo, eu acho que seria realmente a melhor opção.
a gente tem um sofrimento, né, ao montar um escritório com uma estrutura maior. Gerir pessoas não é fácil, né? Então, ser um advogado autônomo te traz uma liberdade financeira, né, também geográfica e de disponibilidade de horário também, né? Eu tenho visto colegas, principalmente quem atua no previdenciário de forma autônoma, sem uma equipe grande, sem ser um empresário da advocacia, você tem uma maior rentabilidade, uma maior margem, depois que você consegue chegar dentro do nicho de mercado e criar uma certa autoridade, que sendo um empresário do ramo, empresariando na advocacia, talvez você não consiga. Por outro lado, na terceira opção, que seria empresariar a advocacia, que de certa forma é o que eu tenho feito, né? Estou iniciando ainda, mas já tenho aí uma certa experiência, né? Você tem um maior sofrimento, trabalha muito mais, com uma margem mais curta, né? A gente tem uma estrutura relativamente cara entre pessoas do time, remuneração dessas pessoas, a estrutura do escritório, equipamentos, né, computadores, ar-condicionado, conta de energia, sistema para monitorar prazos, o uso mesmo de inteligência artificial e outras ferramentas que são todas pagas, e realmente a questão de recurso pessoal, né, de pessoas, remuneração, né, ali do time consome grande parte da arrecadação do escritório. Mas por outro lado, né, a gente pensa como toda uma estrutura que depois que você consegue criar uma autoridade no mercado, se desenvolver dentro de um nicho, principalmente no que eu atuo, que seria na área do direito empresarial com assessoria para empresas, aí a gente gera recorrência, né? Coisa que não dá para fazer, pelo menos não daria para fazer em grande escala, sem um time maior, mais robusto, com mais colaboradores dentro dessa equipe. Um advogado autônomo numa assessoria empresarial, ele vai conseguir cuidar aí no máximo com excelência de 4, 5 empresas, porque tem todo um fluxo, né, de produção, de contratos, de análise de documentos, né, o trabalho preventivo, visitas técnicas dentro da empresa, que são mensais, e, né, o fluxo de um modo geral do trabalho dessa assessoria. Realmente, um advogado trabalhando sozinho, ele não conseguiria desenvolver, mas conseguiria sim trabalhar com alta margem de lucro, talvez até maior, se ele atuar em nichos específicos, né? E vejo hoje que está na moda, em alta, e que realmente é um nicho rentável, que o escritório também atua, né? Tem uma parte da equipe cuidando dessa parte, desse nicho, que é a parte do direito previdenciário. Ele, apesar de não ter a recorrência, né, que você aposenta a pessoa uma vez na vida e acabou, essa pessoa não aposenta 2 vezes, né, mas podem surgir novos casos dentro da família, você consegue então ter uma margem de lucro muito mais alta, com um investimento muito mais baixo e com um custo mensal relativamente inexistente, né? O que você tem ali que você precisa contabilizar é a hora trabalhada e o seu investimento com os seus estudos, né? Então, realmente, hoje talvez eu teria optado por ter o meu próprio escritório mesmo, de fato, estrutura física eu gosto bastante, eu acho que eu consigo trabalhar melhor do que no home office, porque lá eu me concentro melhor, mas isso é questão de metodologia, cada um tem a sua. Não vejo que hoje seria mais necessário. A gente tem grandes exemplos no mercado
que atuam principalmente no direito previdenciário dentro de casa, vendem serviço para o país inteiro com faturamento altíssimo, com a margem de lucro absurdamente alta, mas eu não conseguiria trabalhar assim, mas poderia sim ter o meu escritório, estrutura física, talvez com um estagiário para poder atender e me ajudar, que aí seria realmente um custo operacional muito baixo, muito barato, e conseguiria então entrar no mercado de uma maneira muito atuante e ter uma lucratividade muito melhor do que eu tenho hoje. Não reclamo, gosto do que faço, tenho amor pelo que faço, gosto do direito empresarial, gosto também do direito previdenciário, por isso nichar o escritório nas duas matérias, né? Hoje realmente nós nichamos nessas duas áreas, cuidamos ainda dos processos anteriores que são de nossa responsabilidade, seja inventário, direito de família, de um modo geral, né? Divórcio, tem alguma coisa que a gente ainda atua, alimentos, né? Do início da atuação do escritório, a gente pegava de tudo que chegava ali, exceto o penal, então realmente ainda tem trabalho nesse sentido a ser desenvolvido, né? Mas teria feito de forma diferente, com toda certeza. O direito empresarial é muito bom, porque gera recorrência, então eu consigo planejar um financeiro, né? E as outras matérias, e se tratando de direito previdenciário, que seria a minha opção se caso não estivesse empreendendo na advocacia dentro do direito empresarial, demandaria construir uma autoridade para então ter recorrência de serviço, não contratos recorrentes, são coisas diferentes, né? E assim eu consegui então ter uma renda mensal diante, né, ali do desenvolvimento dos trabalhos, né, ter uma captação recorrente, e aí eu consegui, nessa forma escalável, eu ter uma recorrência de renda para poder sobreviver, né? Então eu optaria hoje por essa metodologia de trabalho. Se eu tivesse acabado de pegar minha OAB e fosse atuar na advocacia, eu não montaria meu escritório com estrutura tão robusta e não buscaria recorrência de contratos, não buscaria recorrência de remuneração por contratos, mas buscaria recorrência de contratações. Com um nicho de mercado, optaria com toda certeza dentro do direito previdenciário. Penso que é uma matéria mais fácil de trabalhar, mais fácil de entender. Basicamente o serviço é igual para todo mundo, né? Lógico que, né, o que você precisa produzir para aposentadoria por invalidez é uma coisa, para aposentadoria por idade é outra, e por aí vai, né? O serviço muda, mas ele é muito próximo, né? Você consegue estudar com uma maior facilidade. É diferente um pouco, né, da questão do direito do trabalho ou do direito de família, né, que dentro dessa mesma matéria é muito mais amplo do que no direito previdenciário, né? É relativamente fácil de estudar o direito previdenciário, e coisa que é muito diferente no direito empresarial, né? O direito empresarial ele é muito amplo, principalmente o que a gente atua, que é uma assessoria para o empresário e para a empresa. Então realmente a gente tem uma profundidade de estudo muito maior, uma necessidade de profundidade muito maior para poder atender o cliente com a altura, né, necessária ali da excelência do serviço. Até mesmo porque quando você atua no direito empresarial, sua responsabilidade também é muito alta, né? A gente, ao analisar a documentação, por exemplo, de contratação, né, de departamento pessoal da empresa, ou de contratação de fornecedor, alguma coisa assim, são números muito altos, dependendo do tamanho da empresa e do nicho que ela trabalha, que você dá assessoria, né? Se você erra no direito do trabalho, por exemplo, quando vai fazer uma contratação, ou no acompanhamento da documentação ali né, da recorrência de trabalho daquele colaborador daquela empresa, você pode gerar prejuízo para a empresa aí de 150, 200, 300 mil reais.
e numa justiça do trabalho, né? Seja por insalubridade ou por um acidente de trabalho, seja o que for, né? E isso, dependendo do porte da empresa, ela pode quebrar, vir à falência. Então é uma responsabilidade muito grande, porque o cuidado com a empresa é o cuidado com a vida do empresário e da família dele também. Na grande maioria, em 99,9% dos casos, o empresário vive daquele empreendimento, né? Na nossa região. Não é igual as grandes empresas de São Paulo, os empresários, né? Que tem várias empresas em vários nichos diferentes, que se houver algum problema, aquela empresa vier à falência, sofrerá um dano, por óbvio, mas não vai causar uma dificuldade financeira na vida daquela família do empresário. No interior é diferente, né? Quando você atua com pequenos e médios empresários, eles vivem unicamente daquela renda. E aí, se aquela empresa fale, além dele não ter mais aquela renda e muito provavelmente voltar a ser um CLT, ele vai carregar prejuízo no seu nome e no nome da sua família por boa parte do futuro daquela, né, da vida ali daquela família, né? Até que consiga pagar ou realmente entenda que não é algo que será pago e vai ficar com o nome sujo pro resto da vida. Então essa responsabilidade é muito grande. E aí, sendo um profissional autônomo, você não consegue dar conta de tudo se você não tiver uma equipe. E aí empreender dentro da advocacia para atuar naquele nicho. Porque é humanamente impossível você dar conta de tudo. Mesmo com uma equipe ainda pode passar alguma coisa ou outra, né? Por mais que é cuidado, né, que nós temos ali na análise, documentação, buscamos, analisamos, né? Estudamos, estamos sempre atualizando quanto à questão dos julgamentos e das matérias, da metodologia, buscando entender como o mercado se desenvolve dentro dos empreendimentos, porque realmente o mercado muda muito o tempo inteiro nesse sentido, e ainda assim pode ser que passe alguma coisa. Mas então, voltando para o tema, né, eu penso que hoje o melhor caminho para o advogado recém-formado entrar no ramo da advocacia é ser um profissional autônomo, não necessariamente ter um escritório físico. Eu preferiria ter, mas não necessariamente precisaria, principalmente se ele for do nicho do direito de família, do direito previdenciário. Pode ser que ele atenda o Brasil inteiro trabalhando de dentro de casa. Tem até um cara muito bacana que eu acompanho no Instagram, ainda não tive a oportunidade de estar com ele presencialmente, mas em breve estarei, que é o Zeca Aposenta, né? E tem um outro também que é o Augusto Previdenciário. Eles vendem para o Brasil inteiro. O Augusto tem um escritório físico bem robusto, pelo que me parece, apesar de não conhecer detalhes, né, mas só de acompanhar pelas redes. Realmente no nicho previdenciário, que é o nicho que está em alta na advocacia e ainda tem um campo muito grande. O Brasil é muito grande, tem muito brasileiro fora do país que já está próximo da sua aposentadoria e não sabe nem que pode. Muita gente que já pode aposentar. Tem a questão aí das regras de transição, que não é matéria desse vídeo, mas depois a gente pode falar mais a respeito. E realmente são oportunidades muito rentáveis. Porque você pega uma aposentadoria, em média, você vai ganhar aí 5, 10, 12 mil reais, se houver retroativo, dependendo, um BPC, alguma coisa assim que precisar judicializar. E depois que você tiver uma recorrência de contrato, aí depois de uns 6, 7 meses você começar a receber esses RPVs com uma certa recorrência, você vai ter uma renda aí de 10, 15 mil por mês tranquilamente. Muita gente pode achar que é besteira, mas é porque não conhece a realidade. Tem que ter uma cabeça realmente aberta. E hoje a pessoa não precisa mais de nome de família, nem nada disso, porcariada pura, é puro preconceito de mercado. Existe sim a dificuldade, principalmente se for atuar no meio do direito empresarial, assim como eu. Mas se você entender que o mercado está além da sua cidade, aí realmente é uma besteira. É tudo porcariada, essas ideias. Você tem sim que ter uma cabeça para frente, proativa,
usar os meios digitais. A internet está aí para ser usada, é um campo pouco explorado, sem divisas, sem fronteiras, né? Eu tenho cliente que eu dou assessoria empresarial em Brasília, tenho cliente no Pará, tenho cliente para todo lado que eu nunca nem encontrei pessoalmente. A gente desenvolve o trabalho de assessoria empresarial todo remoto com a equipe da empresa e com excelência de serviço. Os clientes demonstram que estão satisfeitos, renovam o contrato, reajustam valores, e isso é muito bom. Porque realmente, se você depender do que está em volta de família ampla, né? Família não se resume a pai, mãe, esposa, marido e etc. Você não cresce mesmo em área nenhuma, não é na advocacia. De um modo geral, o parente quer falar mal, né? Você tem apoio sim de pai e mãe na maioria dos casos, de esposas ali e tal. Mas tudo que passou disso, de tio, primo, ninguém quer seu bem, essa é que é a verdade, né? E não tô falando aqui com frustração, porque no meu caso ainda, eu acho que eu ainda tenho a felicidade da grande maioria até querer me ajudar, mas é que realmente há uma limitação também das pessoas, né? Mas no começo ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo ou não, então cabe a você a buscar, a mudar o seu contexto, a sua realidade e realmente evadir essas fronteiras, né? É buscar novos caminhos, novas metodologias. O mercado evolui rápido demais. Agora com a questão da internet e tudo, as oportunidades são imensas, né? A gente vê, tem advogados recém-formados que sobrevivem e vivem bem com um certo faturamento considerável só fazendo diligências para grandes escritórios, gente. Então assim, é um absurdo eu ver advogado recém-formado atuando, ganhando mixaria em grandes escritórios. Porque grandes escritórios, pelo que eu vejo na internet, no LinkedIn ali, as ofertas de empregos, eles querem realmente explorar a mão de obra e não estão nem aí para o colaborador. Então, ou grandes empresas também que precisam de advogados internos, né? Que não são empresas de advocacia e quer contratar um advogado para ter interno, contador e etc, quer pagar realmente mixaria, pouco mais do que um colaborador que não tem formação técnica nenhuma. E isso realmente é um absurdo, é diminuir a qualidade da mão de obra, né, dos profissionais de todas as áreas e especialmente o da área do direito, né? Nós precisamos realmente valorizar a categoria. Não é fácil fazer uma faculdade, é um sofrimento para a família inteira, para poder pagar, para a estrutura, para estudar, para ter tempo, para passar no exame de ordem, é tudo caro. A gente quando está trabalhando, né, como CLT, sem formação nenhuma, ganha uma mixaria, salário mínimo no mercado, então é um sofrimento muito grande que precisa se fazer valer, né? E aí eu falo muito sobre a questão do penal. O pessoal tem um pré-julgamento com advogado de porte de cadeia. Gente, é uma profissão das mais bonitas, das mais corajosas e que tem uma rentabilidade muito boa. Você vai para a porta da cadeia hoje, se você fizer um flagrante, é um salário mínimo no mínimo, mas a tabela do OAB me parece que prevê R$3.200, alguma coisa assim. Se você fizer 2, 3 flagrantes por mês, você vai ganhar aí 2, 3 vezes mais do que um advogado funcionário de um grande escritório. Ou de alguma empresa de grande porte que precisa de um advogado interno. Então, não vandalizem a sua mão de obra. Valorize o seu sofrimento, o que você passou para chegar até ali. E seja um advogado autônomo ou, assim como eu, empreenda na advocacia, porque o resultado vem também, apesar de ser mais sofrido e ter um pouco menos de margem, mas depois que você faz também uma carteira de cliente, que você estrutura um time bacana, assim como eu tenho, e consegue crescer uma autoridade no mercado, desenvolver práticas e etc., vale muito a pena, com toda certeza. O sofrimento vale a pena e dá retorno financeiro, liberdade geográfica, liberdade de horário e etc. No caso do empreendedor da advocacia, né, tem um tanto a mais de responsabilidade, até mesmo porque as pessoas que estão ali naquele time, né, eu tenho responsabilidades com eles, com a vida deles, eles precisam que o escritório realmente tenha organização financeira
porque eles dependem daquilo ali para poder sobreviver. Então essa responsabilidade é um fardo a mais que a gente carrega nos ombros, né? O advogado autônomo, se ele tiver um escritório que ele vai ter ali, é um aluguel, né? Dependendo da localidade e do ponto da cidade, podem ter valores até bem baixos. Um estagiário, que você hoje pode fazer a contratação formalizada pela OAB, ainda que como profissional autônomo, mas, né, abrindo o CNPJ com a sociedade individual de advocacia, você vai ter um custo bem aceitável, e pelo tanto que um estagiário bom te retorna, né, dentro do seu escritório de produção, de tudo mais. Então vale muito a pena. Empreenda, ou seja, um profissional autônomo que busca vencer, que o resultado vem, com toda certeza. E é isso, vou concentrar aqui na estrada para poder chegar em Belo Horizonte com segurança, e nós vamos falando mais. Grande abraço.